nossa aula de matemática, eu queria que você abrisse aí o seu material, gente, na página de número 34. Aí aqui você tem os contatos que eu vou deixar aí para vocês, tá? Das minhas redes sociais, para você seguir, ok? Esqueci de colocar, foi um canal que eu tenho no YouTube, tá? E que eu parei de gravar porque eu não tive mais tempo de fazer essas gravações. Mas lá nesse canal, você vai lá no YouTube, você coloca o meu nome lá, Roberto Bacelar, e você vai encontrar um canal que tem muita coisa interessante, muita coisa boa para vocês que estão se preparando aí para o Enem e se preparando para o ES, tá legal? Lá tem vídeo de geometria espacial, tem diversos assuntos, tá certo? Tem uns vídeos muito interessantes lá chamados Minuto de Matemática, que é em 1 minuto eu explico alguma coisa que é muito relevante, tá? E aí, gente, fiquem à vontade, se divirtam no canal, entrem em contato aí pela rede social, pelo Instagram, se quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, se quiser indicação de material, a gente sempre vai estar encaminhando para vocês, tá? A aula de hoje ela é uma aula que tem 20 exercícios. Roberto, dá tempo de fazer os 20? Obviamente que não. Não tem a mínima condição de nós resolvermos as 20 questões. Mas a gente vai tentar fazer o máximo possível, tá legal? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar aqui sobre o conjunto dos números racionais, né? Na realidade, ela fala sobre os diversos tipos de conjuntos. Ela tem problemas com números naturais, com números inteiros e assim vai. Mas como o nosso tempo é muito curto, eu destaquei o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, muitas vezes a pessoa pensa assim, é um conjunto formado pelas frações. De certa forma isso está correto, tá? De certa forma isso é verdadeiramente correto. Mas eu destaquei apenas algumas coisas sobre esse conjunto aí, ó. É na 34. Eu disse o quê? Já disse, página 34. Então, esse conjunto aí que está representado no quadro, ele é chamado conjunto dos números racionais. Fábio, sabe por que é representado pela letra Q? Não, nem sei também não, sei não. Racionais eu não sei por que é representado pela letra Q não, tá certo? O conjunto dos reais é o R, o conjunto dos irracionais é o I, o conjunto dos complexos é o C, o conjunto dos naturais é o N, e é tão estranho porque o conjunto dos inteiros é o Z, né? Você quer colocar a letra Z. Os inteiros, né? Os inteiros, pode ser que seja por isso aí. Mas os racionais CQ não tem muito a ver não, né? Bom, então o conjunto dos números racionais é esse conjunto que você está vendo, ó. E também, o que é o conjunto dos números irracionais? É exatamente o contrário dos racionais. Eles não têm interseção. Não tem nenhum número que seja racional e irracional simultaneamente. É impossível isso acontecer, tá? Aí, ó, o conjunto dos números irracionais, aqui diz assim, ele é representado pela letra I, e ele reúne todos os números decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. Por exemplo, ó, gente, esse número aqui, ó, muito conhecido de vocês, que é o π, ó, 3,141592 Esse número ele é irracional. Eu não tenho como representá-lo na forma de uma fração, tá certo? O número menos 5,712345, ele também é irracional. Por quê? Porque ele é infinito e ele não é periódico. Quando é que ele é periódico? Ele é periódico quando depois da vírgula sempre tem alguém que fica se repetindo periodicamente. Tá legal? Aí, ó, existem decimais infinitos onde há periodicidade na parte decimal. Existem números decimais infinitos que são periódicos. Esses números são denominados de dízimas periódicas e os mesmos são números racionais. Quer dizer, quando o número ele é infinito e ele é periódico, ou seja, quando alguém está se repetindo, eu tenho como transformá-lo em uma fração. E é isso que nós agora vamos ver como é que faz. Porque isso é uma coisa que muita gente não sabe fazer, é uma coisa simples, muitos não sabem fazer, tá certo?
E existem duas formas de você transformar um número que é decimal periódico em uma fração. Existe uma maneira de fazer isso utilizando um método chamado método algébrico. Por meio de uma equação, eu consigo pegar aquele número ali, ó, o 23,4444, e eu consigo transformar em uma fração. E eu também consigo transformar aquele outro número ali, ó, menos 0,8797979, eu também consigo transformar em uma fração, usando um método chamado método algébrico. Eu transformo aquilo ali em uma equação. Só que não vou mostrar por meio da equação. Eu vou mostrar uma regra prática que nós usamos e que faz com que esses números virem uma fração de uma maneira muito rápida. Tá legal? Então, ó, as dízimas periódicas são números decimais periódicos que pertencem aos racionais. Então, atenção. Existem dois tipos de dízima: a dízima periódica e a dízima não periódica. Quando é que uma dízima é periódica? Quando alguém está se repetindo periodicamente. E quando é que uma dízima não é periódica? Uma dízima não é periódica quando ela não tem elementos repetindo. Por exemplo, o pi, ele é uma dízima, só que ele não é periódico. Beleza? As dízimas periódicas, como está escrito ali, ó, elas são números racionais. São números que eu consigo escrever na forma de uma fração. Aí nós denominamos, ó, geratriz, a fração que dá origem à dízima periódica. O número que repete infinitamente é chamado de período. E o mesmo pode ser do tipo simples ou composto. Ou seja, sempre numa dízima periódica vai ter um cara que fica se repetindo. Aí essa dízima, ela pode ser chamada de dízima simples ou de dízima composta. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre ambas, ó. Quando é que a dízima é simples? Se o período é composto por um mesmo número ou conjunto de números que se repetem infinitamente. Em outras palavras, uma dízima é simples quando, depois da vírgula, sempre tem um elemento que se repete todo o tempo. Tá legal? E uma dízima é composta quando, depois da vírgula, aparece um elemento que não se repete e só depois aparece alguém que se repete. Repetindo, a dízima simples é o seguinte: faz de conta que eu sou uma vírgula. Depois de mim, na dízima simples, só fica aparecendo um número se repetindo todo o tempo. Quando é que a dízima é composta? Quando, depois de mim, aparece um cara aqui que não se repete e depois dele alguém que se repete. Aí a dízima é chamada de composta. Vamos ver aqui alguns exemplos, olha. Olha só aqui, antes de eu falar da regra. Essa dízima aqui, ó, 1,4444. Você tem esse 1, tá legal? Esse 1, ele é chamado de parte inteira. Ok, gente? Esse 1, ele é denominado de parte inteira. E depois da vírgula, galera, aparece um número que fica todo o tempo se repetindo, que é o 4. Ele é chamado de período. Beleza? Então, ó, aquele 1 ali, ele é a parte inteira, vem a vírgula e depois o número que se repete todo o tempo. Aí esse tipo de dízima é chamado de simples. Aí a regrinha é a seguinte, ó. Você vai escrever uma fração, onde no numerador você vai escrever a PI. PI é a parte inteira, tá? A parte inteira seguida do P. O que é o P? É o período. PI é parte inteira e o P é o período. Então você escreve, ó, a parte inteira seguida do período. E depois subtrai a parte inteira. Parte inteira, junta com o período, depois subtrai a parte inteira. E na parte de baixo da fração, que é o denominador, você vai escrever a quantidade de noves. Quantos noves eu escrevo? Quantos forem os algarismos do período. A quantidade de noves é quantos forem os algarismos do período. Por exemplo, se você olhar para essa dízima que está escrita aí na tela, gente, 1,4444, a parte inteira é o número 1. E quem é o período? É o 4. Então eu destaquei aí, ó,
de azul esse número, o 1 e o 4. Esquece a vírgula, tá legal? Então o que é que eu faço? Ó, eu pego a parte inteira seguida do período. Por isso que eu destaquei aquele 14 ali de azul, ó. Aí eu escrevo o seguinte, ó gente, a fração. Aí eu escrevo no numerador o 14, que é a parte inteira seguida do período, e subtraio da parte inteira. Entenderam aí o numerador? Eu pego a parte inteira junto com o do período. Quando eu juntar a parte inteira e o período fica 14. Roberto, e essa vírgula? Gente, esquece a vírgula. Esquece a vírgula, tá? Ó, olha só. Você pega só o 1 e o 4. A parte inteira e o período. Pega só os dois. Quando eu juntar os dois, fica o número 14. Quando eu juntar os dois, vira 14. Aí você subtrai da parte inteira, que é o número 1. Isso é o que vai ficar no numerador. Agora observe o seguinte, no denominador eu tenho que colocar uma quantidade de noves, quantos forem os algarismos do período. O período tem quantos algarismos? 3, né? Não, gente, o período só tem 1. O período não tem 3. Roberto, mas eu estou vendo aqui, ó, que o período é 4, 4, 4. Não, gente, o período é 4. O período é apenas aquele cara que se repete. Só quem está se repetindo é o 4. O 4 ele é formado apenas por um algarismo. Se ele é formado apenas por um algarismo, então eu vou escrever apenas um 9 no denominador. Olha aí, ó. Apenas um 9 no denominador. Beleza? Se o período fosse 10, 10, 10, 10, eu ia escrever quantos 9? Aí, ó, quem perguntou, levanta o braço, por favor. Esse lance do 9, eu só justifico por meio da explicação algébrica, que é a explicação que eu não estou mostrando. Eu estou mostrando a regra prática. Tá legal? Se você aprender a forma algébrica, que eu posso explicar para vocês, se eu fosse explicar a forma algébrica aqui, pessoal, eu posso explicar no final da aula. Se eu fosse explicar aqui, com um exemplo, eu não ia fazer você aprender. Eu ia ter que dar uns 3 exemplos. E aí, se eu desse 3 exemplos, a gente ia perder muito tempo na aula e eu não ia poder fazer mais problemas. Entendeu? Porque a nossa aula é muito curta. Ela tem 1 hora e 10 minutos. Por isso que eu resumi. Eu disse assim, não, eu vou logo explicar a regra para eles. Porque se eu for explicar o método algébrico, eu vou perder tempo. E vou resolver menos problemas. Beleza? Se vocês quiserem... No material não tem não método algébrico, Fábio? Tem não, né? Dá uma olhadinha para mim. Entenderam, gente? É por uma maneira de enxugar a aula, tá legal? Ok? Eu teria que dar mais de um exemplo para poder você entender bem. Mas pode acreditar em mim que dá certo, viu? Ó. Então, ó, todo mundo entendeu por que é um 9? Porque só tem um algarismo. Se o período fosse 10, 10, 10, 10, 10, seriam 2 algarismos. Se depois da vírgula tivesse escrito assim, tem 2 exemplos algébricos? Tem algébricos? Beleza. Se tivesse assim, ó, 123, 123, 123, o número 123, ele é formado por 3 algarismos. Então, seriam 3 nomes. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Como foi que eu transformei essa dízima em uma fração? Eu peguei o número 1, está ali escrito 1,4. Mas aí eu pego 14, não pego a vírgula. Eu boto 14 e subtraio da parte inteira, que é aquela parte que fica antes da vírgula. 14 menos 1. E no denominador eu coloco apenas um 9. Por quê? Porque o período é apenas o número 4. E aí quando você faz aquela continha ali, gente, ó, vira a fração 13. Cadê tu? 13. 13. Ah, tá ali. 13 sobre 9, ó. Beleza? Apareceu o número 13 sobre 9. Se você dividir o 13 pelo 9, você vai encontrar esse número aqui, ó. 1,444444444 e assim por diante. Beleza, gente? Deu para entender a regrinha do primeiro exemplo? Diga, querido. Aí,
Pronto, ficava até mais simples. Vamos supor que aqui fosse um zero, ó. Suponha que no lugar desse 1 fosse um zero. Aí, como é que ia ficar aqui? 0,4. Menos quem? Menos 0. Quanto é 0,4 menos 0? 4. Não muda nada. Não muda nada se a parte inteira for um zero. Beleza? Show? Agora, gente, vamos dar uma olhada nesse segundo exemplo aqui, ó. Esse segundo exemplo é a dízima 2,363636. Ela é uma dízima simples. Por quê? Porque depois da vírgula aparece apenas o período. Quem é o período ali, galera? É o 36, ó. 36, 36, 36. Então vamos seguir a regrinha, ó. Eu vou pegar a parte inteira. Quem é a parte inteira? Vamos circular aqui de azul, ó. Quem é a parte inteira, gente? É o 2. E quem é o período? É o 36. Então quando eu juntar, vai ficar o número 236. Beleza? Aí eu vou subtrair da parte inteira, que é o que está escrito ali, ó. Então vai ficar 236 menos quem? Menos 2, olha só. 236 menos 2. E no denominador eu vou botar quantos zeros? Eu vou botar 2, porque 36 tem 2 algarismos. Então fica 99. Aí agora é só fazer essa continha, ó. Você pega 236 menos 2 dá 234. Sobre quanto? Sobre 99, ó. Opa, foi rápido demais. 234 sobre 99. Todo mundo entendeu a regrinha? É uma questão só de treino, tá legal? Treine como é que faz isso. Pegue esses dois exemplos que eu fiz aí. Depois em casa você vai. Eu vou agora fazer sozinho os que ele fez em sala. Aí, ó, gente, vou dar uma dica para vocês muito legal. Robério, às vezes os alunos chegam para mim e dizem assim: Robério, eu queria uma lista de exercícios de números racionais, ou então de conjuntos, ou então de geometria plana. Dica: vá lá no Google e você digita o seguinte, a seguinte, você digita o seguinte, ó, lá no Google. Você bota assim: Walter Tadeu, Walter com W. Você escreve Walter Tadeu e diz qual é a matéria que você quer. Walter Tadeu, conjuntos. Walter Tadeu, triângulo retângulo. Walter Tadeu, geometria espacial. Walter Tadeu, circunferência. Walter Tadeu, logaritmos. Aí quando o Google vai fazer a procura, vão aparecer vários links lá para você clicar, várias páginas. Gente, aí você clica na que tiver Walter Tadeu gabarito. Na Walter Tadeu gabarito, ele vai baixar para você no computador um arquivo em Word, certo? Um arquivo em Word com o assunto que você quer e as questões todas resolvidas. Qualquer assunto que você quiser de matemática, você encontra dessa maneira. Você vai encontrar uma lista do assunto que você quiser. Robério, eu quero MDC e MMC. Você bota lá Walter Tadeu MDC MMC. Aí quando aparecer, você clica no Walter Tadeu gabarito, que aí vai estar o arquivo resolvido. Todas as questões que ele botar lá resolvidas. Tá legal? Vamos agora ver como é que é o lance da dízima composta, ó. Robério, a regra da dízima composta está me dando medo. Ela é um pouquinho diferente, tá, gente? Ela é um pouquinho diferente. Vamos primeiro ver uma dízima composta, depois a gente lê ali a regra. Chegou aqui uma dúvida. Ah, sim, óbvio. Olha, gente, é o seguinte, ó. A pergunta foi a seguinte: Roberto, se eu quiser simplificar o resultado, eu posso? Gente, sempre tem que simplificar. Por que que eu não simplifiquei a primeira? 13 sobre 9. Porque não dá para simplificar a primeira. Roberto, mas a segunda dá. A segunda dá para dividir em cima e embaixo por quanto, gente? Por 3. Dá para simplificar o 234 e o 99 por 3. Por que que eu não simplifiquei? Porque eu esqueci. Tá? Eu esqueci, foi por isso que eu não simplifiquei. Mas, gente, sempre tem que simplificar. Beleza? Valeu, galera.
Vamos em frente aqui, ó. Olha o exemplo de uma dízima composta, ó. Essa dízima aqui, ela é composta. 4,73333. Olha a diferença dela para outra, ó. Tem uma parte inteira, quem é a parte inteira? É o 4. Depois da parte inteira, me diga quem é o período. O período não é o 73. O 7 não está se repetindo. Quem é o período? É o 3. E esse cara que não se repete e que vem depois da vírgula, ele é chamado de antiperíodo. É por isso que eu escrevi ali, ó, na regra, AP. Agora vai aparecer o antiperíodo. Olha como é que é a regra, gente, ó. Você pega a parte inteira, seguida do antiperíodo e seguido do período. Você junta todo mundo. Antes era só a parte inteira e o período. Agora é a parte inteira, o antiperíodo e o período. Agora é todo mundo junto. Depois eu subtraio da parte inteira seguida do antiperíodo. Aí vai ficar assim, ó. Vamos dar uma olhada no numerador dessa dízima aqui, gente, ó. Eu peguei aqui, ó, o 4, o 7 e o 3. O 4, o 7 e o 3. O 4 é a parte inteira, o 7 é o antiperíodo e o 3 é o período. Beleza? Aí o que foi que eu fiz, ó? Juntei os 3 ali. Vamos lá, ó. Eu pego os 3 juntos e subtraio da parte inteira junto do período. Ou do antiperíodo, que é o 47. Olha só, deixa eu vir para cá, ó. Eu pego o 4, o 7 e o 3. Está aqui. Aí eu subtraio do 47, que é a parte inteira e o antiperíodo. Pego o 47. Aí eu subtraio dele. Na parte de baixo agora, eu tenho que escrever o número de noves referentes ao período. Não muda a regra do 9. Lá na dízima simples é a mesma coisa da composta, tá? Se o período tiver um algarismo, é um 9. Se ele tiver 2 algarismos, são 2 noves e assim por diante. Só que agora também eu tenho que colocar zeros. Zeros. E os zeros, eles correspondem ao antiperíodo. Então, olha só, ali na tela como é que vai ficar o denominador. O denominador vai ficar assim, pessoal. Me diga quantos algarismos tem o período. Somente um algarismo. Quem é o período? É o 3. O número 3, ele só tem um algarismo. Então eu escrevo um 9. E o antiperíodo? Quem é o antiperíodo? O 7 tem quantos algarismos? 1. Então é só um 0. Aí eu vou escrever, gente, ó, o número 90 no denominador. O 9 é por causa do 3. E o 0 é por causa de quem? Do 7. Então, agora é só fazer essa continha. Essa continha, ela vai dar o seguinte, ó. Ela vai dar 426 sobre 90. Ei, pessoal, dá para simplificar ainda, não dá? Beleza? Então tem que simplificar. Tá joia? Deu para entender? Qual é o nome que a gente dá para essa fração ali, hein? Fração geratriz. O nome é geratriz porque é ela que gera, é ela que dá origem à dízima periódica. Beleza, pessoal? Vamos ver mais um exemplo aqui para a gente fazer exercícios. Olha agora essa dízima aqui, ó. 3,149999. Eu quero que todo mundo me responda. Quem é a parte inteira? Quem é o antiperíodo? 14. 14 é o antiperíodo. E quem é o período, gente? 9. Maravilha. Então, ó, o que é que eu faço? Eu pego o 3, o 1, o 4 e o 9. Junto todo mundo. Tá ok? Aí eu vou subtrair de quem? Da parte inteira seguida do antiperíodo. A parte inteira é o 3 e o antiperíodo é o 14. Então eu vou subtrair do 314. Olha como é que vai ficar, ó. 3149 menos 314.
Agora vamos para o denominador. Quantos noves eu escrevo no denominador? Só um. Quem é que manda na quantidade de noves? É o período. A quantidade de noves quem manda é o período. E o período é apenas o número 9. Então vai ser só um algarismo. E eu vou botar quantos zeros? 2, porque o antiperíodo é o 14. E o 14 tem 2 algarismos. Então no denominador, ó, fica 900. Beleza? Agora é só fazer essa continha, entendeu não? Por que que eu escrevi 9? Você escreve 9 aqui, não é porque aqui é 9 não. É porque o período só tem um algarismo. Então você só escreve 9. Por que que eu escrevi 2 zeros? Porque esse cara aqui que é o 14, ele tem 2 algarismos, ó. Aí ele tem que ter 2 zeros aqui. Beleza? Aquele 9 que eu escrevi no denominador, não é porque o período é 9 não, viu gente? Tem nada a ver. Ok? Aí faz essa continha, vai dar isso aí, ó, 2.835 sobre 900. Obviamente que você tem que simplificar. Beleza? Show, pessoal? Gente, você só vai aprender essas 2 regrinhas aí, treinando essas regrinhas em casa. Como eu já expliquei dízimas periódicas, deixa eu resolver com vocês um exercício envolvendo dízima periódica. Eu vou pular aqui para a questão de número 9, tá? Eu posso tirar a tela? Vou tirar aqui a tela, tá bom? Bote aí uma foto, gente. Vocês vão... A turma vai ter acesso a isso, né, Fábio? Beleza. Gente, vamos lá para o slide da questão de número 9. Olha só. A 9ª questão é assim, ó. Foi uma questão que caiu no Enem, eu acho que foi até Enem PPL, eu não tenho certeza, tá? Diz assim: um estudante se cadastrou numa rede social na internet que exibe o índice de popularidade do usuário. Esse índice é a razão entre o número de administradores do usuário e o número de pessoas que visitam o seu perfil na rede. Atenção, essa informação aqui é importante, ó. Ele está dizendo que o índice é a razão. O que é razão? É uma divisão. Razão é uma divisão. É uma razão entre o número de administradores e o número de pessoas que visitam o seu perfil. Aí ele diz assim: ao acessar o seu perfil hoje, o estudante descobriu que seu índice de popularidade é 0,3, 12, 12, 12, 12, 12. Isso é uma dízima simples ou composta? Composta. O índice revela que as quantidades relativas de administradores do estudante e pessoas que visitam seu perfil são... Gente, ó, esse problema é um problema simples, tá? É um problema bem simples, para mostrar para vocês a importância de você saber transformar uma dízima periódica em uma fração, cara. É muito importante você saber isso. Cai no Enem, cai na UES, cai na Unifor, cai em diversos vestibulares esse assunto aí. Então, vamos resolver o problema, ó. Eu vou pegar a dízima periódica, é porque aqui eu já coloquei direto, tá, ó. Ela é o 0,3, 12, 12, 12. Ela é uma dízima composta. Quem é o período? 12. Quem é o antiperíodo? Quem é a parte inteira? Então atenção, ó, aquilo que você tinha perguntado: Roberto, e quando a parte inteira for 0? Gente, ó, eu nem escrevi ali, ó. Eu tenho que pegar o 0, o 3 e o 12. Quando eu pegar o número formado pelo 0, pelo 3 e pelo 12, fica o número 312, porque aquele 0 ali não tem nenhuma importância. Fica 312, ó.
Aí eu tenho que subtrair do 0 com 3. Só que o 0 com 3 é 3. Tá bem? E aí embaixo, ó, ficou 990. Por que ficaram 2 noves? Porque o período é o número 12. E o 12 tem 2 algarismos. Então tem 2 noves. Por que só apareceu um 0? Porque o anteperíodo é formado pelo 3. E o 3 só tem um algarismo. Então é apenas um 0. Aí quando você faz aquela continha, ó, 312 menos 3, vai ficar 309 sobre 990. Agora aqui eu tinha que simplificar, ó. Por quê? Porque no material, deixa eu pegar aqui o meu livrinho. Eu tinha que simplificar, qual é o número dela aí, hein? Que eu já esqueci. 9, está aqui você, ó. Ó, eu tinha que simplificar para poder ficar 103 sobre 330. Ou seja, gente, qual é a letra que você vai marcar aí nas alternativas? 9 é a letra A, ó. São 103 em cada 330. São 103 administradores a cada 330 pessoas que visitam o perfil. Beleza? Deu para entender, pessoal? Mas tem outra aqui de dízimo periódica. Deixa eu encontrar, me ajude aí, gente. É a 11? Pronto, está aqui a 11, ó. Se eu não me engano, foi essa 11 aqui que eu encontrei um pequeno errinho nela, mas vamos ver aqui, vamos ver a 11. Está aí a 11, ó. O dono de uma grande rede de lojas de eletroeletrônicos contratou uma grande empresa de consultoria para fazer um estudo detalhado sobre o andamento dos negócios em sua maior loja. O item que mais interessava ao proprietário era ter uma noção real sobre a quantidade de pessoas que entravam para visitar a loja e quantas dessas pessoas acabavam por efetuar alguma compra. No relatório enviado pela empresa de consultoria, o valor que representava esse item de interesse era o 0,1232323. Essa dízima é simples ou composta? Quem é a parte inteira? Quem é o anteperíodo? Quem é o período? Beleza. Aí ele quer saber o seguinte, ó, o valor revela que a quantidade de pessoas que entram na loja e consomem algum produto são... Então vamos lá, vamos resolver. É só transformar a dízima em fração, pessoal. E nada mais além disso, ó. Você pega o 0, o 1, o 2 e o 3, junta todos eles, vira 123. Menos o cara que é o anteperíodo, ó. No caso aqui eu nem conto com 0, é só subtrair o 1. Embaixo eu escrevo 2 noves. Por quê? Porque o 23 tem 2 algarismos. E eu escrevo 1 0, porque o número 1 só tem um algarismo. Beleza? Muito parecida com a anterior, essa questão aí, ó. Então, quando você subtrai o 123 menos 1, fica 122. E embaixo 990. Só que quando você simplifica, pessoal, ó, fica 61 sobre 495. Tá legal? E aí, quando você vai para as alternativas, você não tem nenhuma alternativa, ó. Mas o gabarito está dizendo que a resposta é a letra E. Eu acho que é porque só houve um errinho de digitação aí, tá? Ó. É 61, está escrito 61 em cada 450. Beleza? É a letra, é a letra D, não é isso? É a letra D, desculpa. Ou então você pode mexer na letra E, deixar o gabarito correto como letra E, e no lugar de 330 você escrever 495, tá bom? Deixa para ser realmente a letra E. Aí você risca o 330 e bota o 495. Tá beleza? Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui agora um problema bem interessante, tá agora? Eu vou resolver para vocês, ó, o problema de número 4. Vamos lá para o problema de número 4.
Depois do 4, eu quero fazer com vocês uma aqui que eu não posso deixar de resolver de jeito nenhum, que é o 8, ó. Vamos ver aqui o 4. Galerinha, façam aqui uma pequena correção na questão de número 3, ó. A questão de número 3, ficou faltando essa figura aqui, ó, que eu vou colocar aí na tela. Beleza? Você bota uma seta, um ponto X e um Y, e entre eles, do A até o I. São 9 letras, do A até o I. Tá bom? Todas as outras questões estão perfeitamente corretas, está tudo legal. Só tinha o errinho dessa aqui, que ficou faltando a figura. E a outra, que foi aquela que a gente acabou de fazer, que não apareceu o número 495. Tá joia, pessoal? Muito bem. Tira uma fotinha aí rápida. Vamos fazer essa, né? Vamos fazer essa. Pelo menos dá um tempo aí para vocês copiarem. Acabar eu faço a 4, tá bom? O segmento XY indicado na reta numérica abaixo está dividido em 10 segmentos congruentes pelos pontos do A até o I. Robério, mas são 9 pontos. Gente, são 9 pontos. Mas o segmento está dividido em 10. Tá legal? Ele está dividido em 10 pedaços. Pode contar. Apesar de ser 9 pontos, são 10 segmentos. Admita que X e Y representem, respectivamente, os números 1/6 e 3/2. Então, aqui no X, ó, eu tenho 1/6. E aqui no Y, eu tenho 3/2. A pergunta é, o ponto D, ele vai representar qual número? O ponto D vai representar qual número? Chegando meu amigo professor Tiago Magalhães de Química. Vocês já viram a química andando, gente? Olha só. A química está caminhando. Olha aí. A química agora vai sentar. Bom, vamos lá. Nunca! Nunca! Olha só agora, pessoal. Solução. Corta aí depois esse negócio aí, ó. Ei, olha aqui, pessoal. Então você tem o ponto X e o ponto Y. Eles estão separados por 10 espaços. Então, olha só. O que é que eu faço? Gente, o X é quem, hein? 1/6. E o Y? 3/2, não é isso? É ou não é? Então o que eu fiz aqui foi subtrair um do outro, ó. Eu pego o Y e subtraio do X. Porque, pessoal, o Y ele é maior do que o X. Essa seta aí é uma ordem, é uma sequência crescente. Então o Y ele é maior do que o X. Aí eu pego o número 3/2, subtraio do 1/6. Quando você subtrai, você descobre o tamanho do segmento XY, ó. Eu tirei o MMC de 2 e 6, que é 6. Aí ficou 6 dividido por 2, dá 3, vezes 3, 9. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 é 1. 9 menos 1 dá 8, deu 8 sobre 6. E quando eu simplifico o 8/6, eu obtenho 4/3. Então, esse segmento grande, ele mede 4/3. Beleza? Quem me diz agora o que é que eu tenho que fazer? O segmento grande, ele está dividido em quantos pedaços, pessoal? 10. Então, eu vou pegar o segmento grande, que é 4/3, e vou dividir por 10. Porque quando eu dividir por 10, eu vou saber quanto é cada pedacinho. Então, olha só. Eu pego 4/3 e divido por 10. Como é que eu divido 4/3 por 10? Repete a primeira fração, que é 4/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica, ó, 4/3 vezes 1/10.
O 10 eu escrevo 1/10. Aí quando eu multiplicar, fica 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 10 é 30. Deu a fração 4 sobre 30, que simplificada por 2 fica 2 sobre 15. Joia? Muito bem. E foi que houve? Não, pessoal, mas nós não acabamos ainda não. Ei, não acabou ainda não, gente. Eu disse joia até aqui. Não acabou ainda o problema não, ó. Hã? Ó, preste atenção. Gente, o problema, ele está pedindo o ponto D, a letra D, não é isso? Nós ainda não terminamos o problema. O que nós fizemos? Pegamos o Y, subtraímos no X. 3 meios menos 1/6 deu 4 terços. Aí agora, esse 4 terços é o tamanho total do segmento. Aí eu vou dividir por 10, porque eu tenho 10 pedacinhos. Quando eu divido 4 terços pelo 10, eu encontro 2 sobre 15. Isso aí é o tamanho de um pedacinho desse, ó. Agora eu vou descobrir o D. Como é que eu faço para descobrir o D? Eu tenho que pegar o X e ir contando até chegar no D. Quantos espaços existem do X até o D? Cada espaço tem que tamanho? 2 sobre 15. Então, se cada espaço é 2 sobre 15, eu tenho que pegar esse 2 sobre 15 e multiplicar por quanto? Por 4. Mas eu vou ter que somar com quem? Com o X. Porque vai ser do X 4 espaços depois. Por exemplo, ó, suponha que o X fosse 1 e que o espaço tem tamanho 2. O X é 1 e o espaço tem tamanho 2. São quantos espaços? 4. Se o espaço tiver tamanho 2, quanto é 4 vezes 2? 8. Mas se o X é 1, 1 mais 8 vai dar o número que fica aqui. 9. Entenderam? Então, ó, eu tenho que pegar o X, que é 3 meios, e somar com 4 vezes 2 sobre 15. Olha só, eu vou pegar, aliás, 3 meios não, né? 1/6, ó. 1/6 mais 4 vezes 2 sobre 15. Por que é 1/6? Porque o X é 1/6. Eu falei 3 meios, mas foi uma falhazinha. 3 meios é o Y, tá legal? Então fica, ó, 1/6 mais 4 vezes 2 sobre 15. É a mesma coisa que 1/6 mais esse 4 multiplica 2. Eu já vi muita gente na hora de multiplicar esse negócio aqui, ó, faz o seguinte, ó, pega 4 vezes 2 e 4 vezes 15. Gente, esse 4, ele não faz isso, ele multiplica só o numerador. Então fica, ó, 1/6 mais 4 vezes 2 é 8, ó, 8 sobre 15. Tá legal? Aí, 1/6 mais 8 sobre 15, o MMC é 30. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1 dá 5. E 30 dividido por 15 dá 2, vezes 8, 16. Aí eu somo o 5 e o 16, fica 21 sobre 30. E eu simplifico por 3 em cima e embaixo. 21 dividido por 3 dá 7. E 30 dividido por 3 fica 10. Aí o ponto D é 7 sobre 10. Agora deu certo? Vocês tinham pensado que eu tinha acabado naquela hora, né? Mas eu não tinha acabado ainda o problema naquela hora. Beleza, pessoal? Já caiu. Eu acho que está com talvez uns 2 ou 3 anos que foi prova da UES. Era a primeira questão da prova. Era uma questão parecida com essa aí. Ele dava uma reta, dava 2 números e pedia um dos números que ficava no meio lá. Tá legal? Ok, gente?
Deixa eu ver aqui meu tempo, como é que está o meu tempo. Olha, meu Deus, já vai acabar. Ô negócio ligeiro. Ó, deixa eu resolver agora com vocês aqui. Oi. 20 minutos ainda, eu sei. Certo, tô vendo. Pessoal, vamos ver agora um exercício de uma sequência chamada sequência de Fibonacci. Eu tenho dois problemas aqui com a sequência de Fibonacci. Me ajude aí a encontrar, ó. É o 13 e o 13 e o 6 é exatamente, ó. Eu vou começar pelo 6. Gente, eu disse para vocês que tenho que fazer a 8. Me lembre para eu fazer essa 8 daqui a pouco, tá legal? Eu tenho que fazer a 8 com vocês. Vamos aqui para a questão de número 6. 6. Caiu na US. É um problema muito interessante. Ele diz assim, ó. Quem não conhece essa sequência, vai conhecer hoje a chamada sequência de Fibonacci, tá? A sequência de números inteiros, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e assim sucessivamente, é conhecida como sequência de Fibonacci. Esta sequência possui uma lógica construtiva que relaciona cada termo a partir do terceiro com os outros dois termos que eles são precedentes. O que é que significa precedente? Antecessor, anterior, beleza? Então, ó, ele está dizendo que a partir do terceiro, eu tenho que olhar para os dois que vêm antes dele, ok? Ou seja, o terceiro, ele vai olhar para o segundo e para o primeiro. O quarto vai olhar para o terceiro e para o segundo. O quinto vai olhar para o quarto e para o terceiro, beleza? Cada um olha para os dois precedentes, os dois que vêm antes. Aí ele diz assim, ó. Se P e Q são os menores números primos, que são termos dessa sequência, ok. Se P e Q são os menores números primos, que são termos dessa sequência, localizados após o décimo, qual é o valor de P mais Q? Gente, essa questão da US, ela é uma questão relativamente difícil, tá? Ela tem uma lógica simples, mas lá na frente ela fica um pouco complicada. Eu vou lhe mostrar por que ela é um pouquinho complicada, tá? Ó, é o seguinte, vamos resolver, ó. A sequência de Fibonacci é assim, todo mundo olhando para a tela, tá, gente? Para a tela, olha ali, ó. Eu tirei o zero, porque o zero, gente, que está no início, ele não faz nenhuma diferença. O zero não faz nenhuma diferença. Eu tenho ali, ó, o 1, depois eu tenho o 2, ok? Ele disse que o terceiro, ele vai levar em consideração os outros dois. Dá para entender qual é a lógica da construção dessa sequência? Dá não, né? Quem não conseguiu entender a lógica? Bem fácil, olha só. Se eu somar o primeiro e o segundo, dá o terceiro. Agora olha aqui, ó. É tão bom quando a gente entende, meu Deus. Ai, Roberto, é bom demais quando a gente entende, não? Agora olha aqui, pessoal. Se eu pegar o segundo e o terceiro, somando 1 mais 2, dá o quarto. Se eu pegar o terceiro e o quarto, 2 mais 3, todo mundo entendeu? Pronto, é só isso. Aí, ó, eu fui escrevendo a sequência na ordem, ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233.
Aí ele diz assim, ó. Ele diz que você pegue. Ele diz que você pegue. Depois do 10º termo. Quem é o 10º termo aí, gente? É o 55, não é não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º termo é o 55. Depois do 10º termo, ele quer que você pegue dois números que são chamados de P e Q. Eles são os dois menores primos que vêm depois. Então, depois do 55, eu tenho que pegar dois números primos. Aí, gente, o próximo número que vem depois do 55 é o 89. O 89 é primo? Roberto, não sei nem o que é primo. Ó, quem sabe o que é número primo, levanta o braço aí. Gente, o número ele é primo quando ele tem dois divisores positivos. Por exemplo, o número 5, ele tem... Quem são os divisores do 5? O 5 e o 1. Só esses dois? Então ele é primo. O número 7, o 7 tem quantos? Quem são os divisores do 7? O 7 e o 1. Ele tem dois divisores, então ele é primo. O número 13 tem quais divisores? O 1 e o 13, então ele é primo. O número 2, quem são os divisores do 2? O 1 e o 2. Ah, Roberto, o 1 é divisor de todo mundo? É, o número 1 divide todos os números. O número 2, ele é primo, tá? Porque ele é divisível pelo 1 e pelo 2. Gente, o número 2 é o único número na face da Terra que é primo e é par. Não existe nenhum número par que seja primo além dos dois. O único par que é primo é quem? É o 2. Todos os outros têm que ser o quê? Ímpares. Todos os outros têm que ser ímpares. Tá legal? O 3 é ímpar, o 5 é ímpar, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 43, o 47, o 53, o 59 e assim por diante. Aí qual é o problema aqui, ó? O problema é eu saber quem são os primos que vêm depois dos 55. Uma coisa é certa, esse 144 aqui, ele não é primo. Por quê? Porque ele é par e só tem um par que é primo, que é quem? É o 2. Gente, mas o 89 é primo. O 89 ele é primo. Tá legal? Ele só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Ok? E depois, aí é que vem a grande jogada. O 233, ele é primo? Ele também é primo, gente. Certo? Ele também é primo. Tem uma regrinha para você saber quando o número é primo ou não. E aí, eu queria pegar e fazer isso aqui num outro momento, que aí eu precisava preparar um slide mostrando umas divisões que você tem que fazer. Tá legal? Mas ó, o que torna esse problema um pouco complicado é o lance desse 233 aí. Mas ó, fica fácil de você resolver o problema, que ele quer a soma dos dois. Você ia pegar o 89 e somar com 233, que tem alternativa. Roberto, a soma dá 322, como tem aí, ó. Se você pegasse o próximo número da sequência, que vai ser o 144 mais 233, aí a soma já daria muito maior do que as alternativas que aparecem aí. Então a UES, ela tem esses pequenos entraves. A UES, ela gera esses pequenos entraves na cabeça da galera às vezes. Ao invés dele perguntar uma coisa mais simples, ele pergunta uma coisa que vai deixar o aluno com dúvida, tá? E pessoal,
Quem é que quer saber que esse cara era primo, né? Se você não conhecer também uma regrinha que ensina você a identificar se o número é primo ou não, porque você vai perder um tempo para fazer isso. Agora vamos lá, então, ó. Pessoal, eu quero fazer com vocês, eu só tenho 10 minutos, um problema aqui, que é o de número 8. Esse problema eu preciso fazer com vocês, tá? Eu preparei um slide bem legal para ele. E esse probleminha, ó, ele é um problema que toda vida que eu apresento para a galera erra bonito. Dificilmente alguém consegue resolver esse problema da primeira vez quando lê. Olha só, o problema é assim, gente. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores creme e morango. E o outro, quantidades iguais dos sabores chocolate e baunilha. Só um minuto. O primeiro era chocolate, creme e morango. E o outro era chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete sabor chocolate foi qual? É o seguinte, ela comprou 2 potes de sorvete iguais, não foi? De mesmo tamanho, mesmo volume. Só que um dos potes tinha quantos sabores? 3. Chocolate, creme e morango. E o outro pote? Chocolate e baunilha. Eu representei desse jeito aí. Olha só. Esse é o primeiro pote, chocolate, creme e morango. E esse é o segundo pote, chocolate e baunilha. Gente, esses 2 desenhos, eles são do mesmo tamanho, tá? O retângulo do primeiro pote é do mesmo tamanho do retângulo do segundo pote, porque ela comprou 2 potes com o mesmo volume. Aí a pergunta é, qual foi a fração que ela comprou de chocolate, não é isso? Qual foi a fração que ela comprou de chocolate? Me diga uma coisa, no primeiro pote, qual é a fração de chocolate, gente? 1/3. Beleza, maravilha. E no segundo? 1/2. Aí o que é que a turma faz? Roberto, como ele está pedindo a fração de chocolate, eu vou pegar 1/3 e vou somar com 1/2. Porque eu quero saber quanto que ela comprou. Então eu pego o primeiro pote e somo com o segundo. No primeiro é 1/3, no segundo é 1/2. Quanto é que dá 1/3 mais 1/2? Dá 5/6. 1/3 mais 1/2 dá 5/6. Tem esse item nas alternativas? Tem. Aí o cara vai e marca e aí errou. Porque não é 5/6. Não é 5/6. Aí, pessoal, para explicar para vocês, eu vou fazer uma coisa que não está errada e você vai entender de uma maneira tão simples que eu acho que se alguém ficar com dúvida, do universo todo aqui presente, pouquíssimos vão ter dúvida. Olha o que foi que eu fiz. Eu peguei e dividi os 2 potes em partes iguais e disse que cada partezinha dessa é 1 litro. Eu sei que não existe pote de 6 litros, tá? Ó, aqui é 6 litros e aqui é 6 litros. Eu sei que não existe pote de 6. Mas eu fiz isso para poder facilitar o entendimento. Aí olha só, o chocolate aqui, 2 litros, dividir ao meio. O creme, 2 litros, dividir ao meio. O morango, 2 litros, dividir ao meio. Beleza? E o chocolate aqui, 3 litros, dividir em 3 partes iguais. E a baunilha aqui, 3 litros. Aí, olha a pergunta, gente.
interpretação de texto, ó. A pergunta é: então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete sabor chocolate é, gente, a Paula comprou quantos potes? Pelo desenho que eu fiz, ela comprou quantos litros? 12. Ela comprou 12 litros. Dos 12 litros, me diz quantos são de chocolate? 5. Então, a fração de chocolate é 5 sobre 12. Entenderam? Não é 5 sextos, é 5 sobre 12. Levante o braço quem não entendeu. Pouquíssimas pessoas não entenderam aquilo que eu havia falado. Se alguém não entendesse, era pouquíssimas pessoas. Olha só, gente, aqui é o pote chocolate creme morango e aqui é o pote chocolate baunilha. Beleza? Atenção todo mundo aí, para que aqueles que não entenderam agora possam entender. O primeiro pote está dividido em 3 partes iguais. O segundo pote está dividido em 2 partes iguais. Aí eu peguei e fiz o seguinte, ó gente. Eu peguei os 2 potes e cada um dividi em 6 partes iguais. Esse chocolate aqui, ó, ficou dividido ao meio, o creme ao meio e o morango ao meio. Esse 1 significa 1 litro. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 6 litros. Esse outro aqui, ó, o chocolate, eu dividi em 3, ó. 1, 1 e 1. E a baunilha também está dividida em 3. Porque a quantidade de sorvete aqui tem que ser a mesma aqui. Não pode ser uma quantidade diferente. Os 2 potes têm a mesma quantidade. Então fica 6 aqui e 6 aqui. Ora, se ela comprou 2 potes e cada um tem 6, então ela comprou 12 litros. Só que dos 12 litros, o chocolate aqui é 2 e o chocolate aqui é 3. Ora, se tem 2 aqui e tem 3 aqui, se tem 2 aqui e tem 3 aqui, ela comprou 5 litros de um total 12. Então ela comprou 5 sobre 12. Beleza? Ok, gente. Pessoal, eu gostaria muito de comentar com vocês os outros problemas. Tem muito problema legal aí, muito problema legal. Mas infelizmente o meu tempo acabou. Ó, deixa eu dizer um negócio para vocês. Todas as questões estão resolvidas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo, gente, acessa o meu Instagram, vai lá e aí você me pergunta, faz uma perguntinha, que eu terei o maior prazer em responder vocês. Beleza, galera? Gente, que Deus abençoe vocês, um bom final de semana e até a próxima aula, galera. Valeu!